Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Hoje é domingo, né? Teve a sexta-feira santa, sábado de aleluia, e eu fiquei meditando sobre isso, o que tudo isso significa. Jesus morreu na cruz do Calvário, passou todo aquele sacrifício, toda aquela dor, para que hoje nós pudéssemos ser livres em Cristo Jesus. Pudéssemos ter direito à ligação eterna com o Pai, né? Hoje eu posso falar com Deus, entrar no meu quarto, falar com Ele. Eu não preciso mais ir ali até o templo, no sentido de falar com o sacerdote, pois naquela época os templos eram feitos ali de madeira, de pedras, né? Eram feitos sacrifícios, né, de animais para entregar ali. Quem podia entrar naquele lugar que tinha ali o véu era somente o sacerdote. Então você levava a sua oferta, o seu sacrifício, fazia as suas petições e ele tinha esse contato direto com Deus. E quando Jesus vem, ele resgata. Nós perdemos essa ligação direta com Deus ali no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva estão ali naquele local, Eva dá ouvido à serpente, que era ali nada mais nada menos que Satanás, usando aquela serpente, e ali ela peca, né? E perde essa ligação direta com Deus. E Jesus é o segundo Adão, ele veio resgatar o que foi perdido. E hoje você começa a olhar como tem sido banalizado tudo isso, não é verdade? Antes de mais nada, estou aqui na minha cozinha, tá? Vou preparar agora um cafezinho. E eu quero vir aqui nesse canal agora de uma forma mais simples, mais verdadeira. Sempre foi verdadeiro, mas eu tinha muita preocupação de como me apresentar, do que falar, né? Porque eu vim aí do sistema religioso. Às vezes quem está me ouvindo aí pensa que eu sou contra ir à igreja. Não, não sou contra. Eu vou à igreja também, mas eu sou contra o sistema religioso, tá bom? Eu já fui religiosa, já me colocaram dentro de uma caixinha, já tive minha mente fechada assim, ó, sabe? Dentro de um quadradinho. Já pensei que Deus era aquele Deus limitado que eles me ensinavam, tá? Já pensei que Deus, na minha mente, tá barulho de avião aí passando, é incrível. Toda vez que eu vou gravar, fica uma carreira de avião aqui, esperando eu gravar para passar. Um dia eu quero andar de avião. Sabia que eu nunca andei de avião? Nunca voei de avião, na verdade, né? Um dia eu vou fazer isso. Então, gente, como eu estava falando, tem o sistema religioso. Então eu já fui religiosa. Na minha mente, Deus era um velhinho sentado num trono com um chicote na mão, esperando eu pecar para me castigar, né? Então eu cresci dentro desse sistema. Minha mãe, ela tem um processo muito difícil, sabe? Minha mãe sempre foi muito religiosa, ela viveu sobre esse sistema, ela tem isso até hoje na mente dela, que Deus vai castigar, que Deus vai pesar a mão, sabe? Então Deus não castiga? Sim, a palavra diz que Deus, ele corrige o homem, tá? Ele corrige aquele que ele ama, tá? E quando Deus corrige nós, é como o pai com o filho, né? Você quando corrige o seu filho, tem os pais ruins, eu estou colocando o pai certo, né? Aquele pai amável, aquele pai que condiz com aquilo que Deus criou para ser. Então o pai que ama o filho, ele vai corrigir o filho. O filho faz alguma coisa errada, ele vai colocar de castigo, ele vai colocar alguma limitação, na verdade, ele vai permitir que você passe por alguma coisa, né? Alguma dor, alguma frustração, no sentido que aquilo venha trazer uma correção, um ensinamento, para que você vá passando para o próximo nível. É assim que Deus faz, tá? Avião de novo, gente. Meu Deus. Deixa enquanto isso. Uma coisa que eu queria estar falando pra vocês aqui, que eu quero fazer no novo canal, que eu quero fazer agora nesse canal, ser mais eu. Porque eu fico procurando o momento certo, a perfeição, não ter barulho, para que venha chegar para vocês com maior perfeição. Porque, claro, eu quero fazer o melhor para Deus. Mas com isso eu fico limitada, eu não consigo fazer. Tem vezes que minha mãe acorda, minha mãe é como uma criança, tá? Você fala, mãe, fica quietinha que eu tô gravando. Ela, tá bom. Daqui a pouco ela tá falando com o gato, tá fazendo barulho, tá batendo as coisas. Ela não escuta. Então ela fala pra mim, não tô fazendo barulho, porque ela não escuta. Então eu fico assim, eu não tenho que, sabe, gravar cedo, gravo correndo. E aí também tem aqui um mercadinho perto de casa, aí colocar. Gente, várias coisas acontecem, tá? Tem os meus gatos. Então, hoje eu tô até mais tranquila, porque os filhos agora estão trabalhando, o marido sai, durante a semana eu tô em casa, né? Então fica mais fácil. E eu tô com um monte de palavras que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração e tá tudo parado. Teve o dia que eu falei, Senhor, não me dá mais palavra, porque a palavra flui, sabe? Deixa eu te contar mais um fato aqui. Gente, eu tenho quase certeza que eu tenho TDAH, tá?
Se eu não focar, eu acabo indo para outras coisas, outras direções, e às vezes eu perco um pouquinho do que eu tô falando. Mas vocês vão ter um pouquinho de paciência aí, porque Deus vai falar através de mim, porque é assim que Deus faz. Eu falei para Deus, eu não sei falar, eu não vou fazer. Então Deus disse, é você. E Ele escolhe aquele que não sabe, aquele que não é capaz, e Ele capacita, tá bom? Fala um pouquinho errado, não sei se a minha língua é presa, às vezes eu vou falar uma palavra e sai errado. Quando eu vou ver o vídeo eu vejo que tá errado. Ou eu também esqueço dos S's aí, né? Mas, gente, não se apegue aos meus erros, aos meus defeitos, às minhas imperfeições, se apegue à palavra que eu tenho trago aqui, porque é direto do trono de Deus. Deus me escolheu e eu tô aqui para fazer a vontade dele, não tô para agradar homens e mulheres, não tô para agradar religiosos, estou para agradar somente o meu Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei quem estava comigo quando eu estava no fundo do poço, eu sei quem estendeu as mãos para mim quando ninguém dava mais nada por mim, quando me desprezaram, quando me trataram como se eu fosse nada, um pano sujo largado num canto. E o meu Deus me resgatou, foi Deus que estendeu as mãos para mim, foi Deus que esteve comigo nos momentos mais difíceis. Então é para Ele, a Ele, todas as honras, e tudo que eu faço é para agradar a Deus. Então, como eu estava dizendo, eu parei por causa do avião e já vou perdendo um pouco do fio da meada. Eu vou começar a fazer vídeos mais simples aqui, mostrando o meu cotidiano. Eu sou quem aqui para vocês nesse canal? Eu sou a irmã Rose, tá? Para quem não sabe, eu tenho o chamado de Deus. Eu sei qual que é o propósito. Tá vendo? Eu sei qual é o propósito que Deus tem para minha vida. Então é para Ele que eu faço todas as coisas. E eu tô aqui para ensinar você com as experiências que eu tive. Eu sei tudo? Claro que não, eu estou aprendendo. Então, quem eu sou aqui nesse canal é a Irmã Rose. Quando alguém falar, quando você me compartilhar com outra pessoa, essa é a Irmã Rose. A Irmã Rose é igual a você. A Irmã Rose é uma pessoa simples que busca a Deus, que trabalha, que faz o melhor pela sua família, que procura agradar a Deus com tudo que eu faço, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira que eu me visto, o que eu como, o que eu bebo. É tudo para a honra e glória do nome do Senhor. E eu sou uma pessoa simples. Então eu poderia vir com títulos aqui, pessoas que até não aceitam, tem que ser escolhido pelos homens, né? Tem que passar por aquele processo lá, que ele te levanta com um cargo dentro da igreja, e ele vai te dar algum cargo. Você é presbítero, você é pastor, você é missionário, e não nada contra. Deus tocou no coração daquele homem, daquela mulher, dentro daquela religião, dentro daquela igreja, e ali Deus escolhe pessoas, né? Mas há pessoas que são escolhidas desde o ventre da sua mãe. Eu sou uma delas, tá? Talvez você também seja essa mulher, esse homem escolhido por Deus. Mas porque os homens não te reconhecem, você não tem colocado em prática aquilo que Deus tem pedido para você fazer. E naquele dia nós teremos que prestar conta com Deus. Você lembra da palavra dos talentos? Deus dividiu os talentos. Um talento para um, 2 talentos para o outro e 5 talentos para o outro. E ali naquele dia o Senhor veio prestar conta. E o que guardou o talento, o Senhor rejeitou. Isso é uma parábola, mas é o que vai acontecer conosco. Então você talvez tenha um chamado, foi escolhido por Deus. Eu ia falar uma palavra, já estou indo para outra. Foi escolhido por Deus, Deus colocou algo no seu coração, só que como os homens não te reconhecem, você não coloca em prática. Naquele dia você vai prestar conta com Deus. Naquele dia eu falei, o talento que eu te dei, por que você não usou? Ah, não, porque não me reconheciam, porque não me davam valor, porque não me davam oportunidade. Eu poderia estar hoje desse jeito. Quiseram me jogar no canto de uma igreja, sentada lá e ficar lá. Entendeu? Eu falei, não, Deus me chamou para uma obra, eu vou fazer o que Deus tem mandado. E Deus falou, se levante. Eu falei, Deus, como que eu vou fazer? Deus falou, você vai gravar vídeos, você vai atingir pessoas. E o objetivo desse canal é atingir pessoas. Não são os religiosos, porque religiosos vai vir aqui para ficar, não, porque você é divorciado, porque você usa maquiagem, porque você falou isso errado, entendeu? Religiosos faz isso. A mensagem aqui é para você, que é uma pessoa como eu, que tem o coração aberto para conhecer a Jesus, independente se você é espírita, católico, cristão, tá? Às vezes você é um evangélico, um cristão que está fora da igreja porque foi magoado, porque foi perseguido, porque foi jogado fora. Gente, eu conheço tantos que aconteceram isso. Eu era para ser uma dessas, tá? Não sou, porque graças a Deus, através do meu pai que me ensinou quem era Jesus, tive uma raiz. Foi através dos ensinamentos do meu pai. Meu pai era um homem de Deus, assim como os poucos que tem aqui nessa terra. Um dia eu conto um pouquinho sobre o meu pai. Então, quando eu passei por esse processo de perseguições, de humilhações, de desprezo, quando eu passei por esse processo de ser religiosa, teve um período na minha vida que se eu não tivesse se eu não fosse firmada em Cristo, eu tinha parado. E hoje em dia nós conhecemos tantos que quando nós vamos falar de Jesus, quando nós vamos falar da igreja, de Jesus, não quero saber. Eu já cresci numa igreja. Não, meu pai era presbítero. Não, meu pai era pastor. Não quero saber. Por quê?
estão magoados, estão machucados. Então, essas palavras que eu trago aqui é para essas pessoas, tá? E também estou falando muito sobre a vida sentimental, porque foi uma área que eu venci. Satanás destruiu a minha vida sentimental e ainda falou para mim que eu nunca mais seria feliz, que eu não casaria novamente. E eu disse, eu vou casar. Tem uma maldição sobre a minha família. Muitas pessoas da minha família, não são um, dois, três, não. Pessoas, ela casa, separa, casa, separa, casa, separa. Ou então casou, separou e nunca mais conseguiu casar de novo. Nunca mais foi feliz. Ou então é casado e não é feliz no casamento. Então é uma área assim que Satanás trabalha muito. E outra área é a área financeira. Colocou uma miséria sobre as nossas vidas e aí vem aí do meu avô, coisas que ele passou, veio pro meu pai, pros meus tios e veio até a mim também e pros meus filhos não vai ir, em nome de Jesus, porque essa maldição está quebrada, pois eu tenho orado dessa forma. E hoje eu tenho conseguido andar um pouquinho, quebrando esse sistema religioso, tá? Então muitas vezes você já ouviu falar e parece que eu sou contra as igrejas, como eu estava falando aí, sobre Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou, hoje é domingo aí de Páscoa, e às vezes nós olhamos e falamos, o sacrifício de Jesus, será que foi em vão, né? Porque Jesus morreu e passou por toda aquela luta para que hoje nós pudéssemos ter uma ligação direta com o Pai e direito à salvação eterna. Essa vida terrena nossa, como eu tenho dito para vocês, é limitada, gente. 70 anos, 80 anos, alguns chegam aí a 90, 100 anos, poucos, né? Como eu tenho dito, pensa para você aí, pensa você aí na sua mente, quantas pessoas você conhece que tem 100 anos? Eu não conheço nenhuma. Quantas pessoas que eu conheço que tem 90 anos? Nenhuma. Quantas pessoas que eu conheço que tem 80? Nenhuma. Eu acho que a pessoa que eu conheço que tem mais idade, acho que tem 75 anos. Então você vê como é limitado. Nós pensamos que esse período, nossa, é assim o auge. Então nós fazemos o quê? Tudo que agrada a carne, tudo que agrada a Satanás. Não queremos a Cristo. E aí um dia nós vamos morrer. E a palavra fala assim, após a morte segue o juízo. Eu terei que prestar conta. Um dia vai chegar a conta. Hoje nós fazemos tudo o que a gente queremos, nós estamos aí semeando, um dia nós vamos colher. Então nós temos que tomar muito cuidado. Essa mensagem está chegando para você, se você já serve ao Senhor, que sirva de todo o seu coração. A palavra do Senhor diz assim, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. É isso. Só isso que você precisa fazer, adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando eu faço isso, o resto vai acontecer. Porque eu abro meu coração, aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu vou ler a palavra, eu vou conhecer quem é Jesus, quem é Deus, o que agrada a Ele, o que não agrada a Ele, o que pode, o que não pode. Eu vou dar liberdade para o Espírito Santo entrar dentro de mim e fazer morada no meu coração. E a partir desse momento Ele vai me guiar. Então Ele vai falar, olha, não vai para esse caminho, não fala desse jeito, essa roupa que você está usando não é boa, essa maquiagem que você fez não tá legal, esse jeito que você está andando, essas pessoas que você está conversando, isso que você tem feito, isso que você tem falado, é o próprio Espírito Santo. A palavra é bem clara. O Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Então, muitas vezes as religiões, ela quer impor algo. Eu lembro que na minha época nós aceitava Jesus. Olha só, eu disse que ia fazendo as coisas. Só aqui na pia, tá, gente? Vou botar um cafezinho no fogo. Então, como eu disse, eu vou usar esse tempo para falar com vocês, porque eu fico querendo trazer a perfeição. É isso aqui, ó. Ah, outra coisa que eu quero falar para vocês, meninas. Eu tô em transição capilar. Olha a situação, gente. E aí o cabelo já tá crescendo. Eu tô mais ou menos com 4 dedos de transição. Descobri que o meu cabelo ele é ondulado, tá? Vamos ver o que vai dar. E logo eu vou estar cortando esse cabelo, tô deixando ele crescer. E é isso, tô falando um pouquinho disso lá no outro canal, tá? O canal chama Rose Gomes e Suas Aventuras. Vai lá que vocês vão ver. Então, como eu disse, gente, é isso. Nosso Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e hoje nós temos as igrejas aí, né, sendo formadas. E eu falei com Deus, as igrejas estão erradas? É da sua vontade mesmo? Porque naquela época tinha as igrejas, a igreja de Coríntios, a igreja de Efésios, né? E você observa que o Espírito Santo de Deus falou para mim, o que acontece hoje é o que aconteceu na época de Moisés, tá? É isso que nós temos que entender. Lá com Moisés foi dividido em tribos, tinham 12 tribos, cada um tinha o seu líder que cuidava. Nós podemos trazer para hoje, no nosso tempo, que as igrejas são tribos. E você vai observar que tem muito sentido isso. Foi o próprio Espírito Santo que me deu essa clareza, porque eu perguntei para ele. São tribos, gente. Então, cada tribo tem o seu jeito. Então, nós vamos ver a Cristã do Brasil, diz que tem que uns homens sentam do lado das mulheres do outro, não podem sentar junto. Que mais que eles falam, né? Eles têm aquele costume deles. A liturgia do culto é um culto muito bom. Eu já fui na igreja Cristã do Brasil.
Eles dão ali, eles oram no momento, e Deus vai tocar no coração de alguém, de um dos líderes ali, que vai trazer uma palavra inspirada por Deus. Aí você vê lá as mulheres que usam véu, elas dizem que tem que usar véu para orar, falar com Deus. Costume, a tribo deles ensinaram isso, eles leram uma passagem lá, que eles tiveram esse conhecimento, e eu também já aprendi sobre isso. Um dia eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre isso, que quer dizer a mulher com véu, né? Então, tá, usa véu, Deus ouve, Deus ouve. E a mulher, alta igreja Assembleia de Deus, lá senta todo mundo junto, não tem problema nenhum, homens e mulheres sentar juntos, quando separamos é por grupo, tem o grupo das irmãs, o grupo dos jovens, tá? Mas homens e mulheres sentadas juntos, com todo respeito, nós estamos dentro da igreja, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, outra coisa, não usa véu. Nós acreditamos que nós oramos e Deus ouve, não precisa do véu. Tá tudo bem, ali é a igreja, a Assembleia de Deus. Agora tá mais moderna, tá? Vocês não têm noção do que é a Assembleia de Deus no início. Tantas pessoas que foram jogadas... Tantas pessoas foram jogadas fora da igreja por causa de coisa besta. Não podia ter televisão, os homens tinham que usar chapéu, as mulheres usavam como se fosse uma burca, né? Tinha que fechar tudo, quase deixar só os olhos para fora. Mas tá, só Deus para ter misericórdia. Um peso, uma carga, e aí não aguenta, tá? Isso daí é uso de costume, é pecado isso, é pecado aquilo, não pode usar. Teve uma época que o terno não podia ter um rasgo aqui atrás. Eu lembro do meu pai falando, que meu pai também nunca foi religioso, foi dele que eu aprendi isso, tá? Nunca vi meu pai pregando sobre igreja, placa de igreja. Eu vi ele falando sobre Jesus, sobre o que Jesus fez. Eu aprendi com o meu pai, tá? Então, ele pra mim é um grande exemplo. Gente, eu falando aqui, ó, e eu coloquei meu cafezinho no fogo. Tá aqui, ó, botando meu café no fogo. Então, o que acontece? Cada uma tem o seu costume. Aí a Assembleia de Deus fala que não pode beber, né? Claro, porque é pecado. Aí nós aprendemos que Jesus bebia vinho. Na minha época, estou colocando água no fogão aqui. Na minha época, eu aprendi que o vinho que Jesus bebia era diferente, não tinha álcool. Agora eu cresci, fui ler, não tem nada a ver. Vinho é vinho, gente. Se não tem álcool, é um suco de uva. Então lá na Bíblia está escrito, Jesus bebia suco de uva. Jesus bebia vinho. Vinho tem álcool. Só que ele tinha sabedoria, né? Jesus não se embriagava, Jesus tinha um limite. Então uma pessoa que tem essa sabedoria, que consegue ter esse limite, ela pode beber seu vinho, né? É óbvio que você não vai ficar no bar bebendo, gente, porque aí vai entrar tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem uma série de coisas. E aí o que não bebe, critica o que bebe. E aí lá na Cristã do Brasil, o povo às vezes tem aquela coisa, eles acham que só diz que serão salvos. Me perdoe se você é da Cristã do Brasil, você já deve ter ouvido isso. Que as outras igrejas são seitas. Então a única igreja que vai ser salva são quem pertence à Cristã do Brasil. A Cristã do Brasil bebe sua cerveja, bebe seu vinho. Confusão, gente. Aí eu tô dando essas duas porque elas são aí o ícone, né? São igrejas tradicionais. Então depois vem vindo aí as igrejas mais moderna, a igreja da parede preta, aí as igrejas da Assembleia de Deus, a Cristã do Brasil, aí tem outras igrejas, tá? Que são as tradicionais, Batista, aquela Batista que não batia palma, todo mundo é silencioso, uma bênção. Aí tem os irmãos lá do sétimo dia que guardam o sábado, eles falam que tem que guardar o sábado. Aí nós das outras igrejas diz que não precisa guardar o sábado, entendeu? Aí tem a igreja que diz que sim, é pecado usar brinco, batom, a mulher tem que... Gente, na época do tempo da Assembleia, que a mulher tinha que estar com as perna peluda, braço, sovaco peludo, e imagina o resto como que era. E aí, era pecado, entendeu? Aí vem a outras igrejas mais modernas que não, que pode usar uma maquiagem simples, pode colocar um batonzinho, colocar um brinquinho, né? Aí, gente, é uma confusão. E aí o que acontece? Qual que foi o foco? Jesus morreu para que nós fosse salvos. Jesus morreu para que nós imitasse a Ele. E o que nós precisamos se preocupar? Com as almas que estão sendo perdidas, com as pessoas que estão indo para o inferno, jovens, mulheres que estão perdidos, que não conhecem a palavra, sem contar a bagunça que está no mundo, né? Agora o que era certo é errado, o que é errado é certo. Se você vai falar que é certo, as pessoas falam que você é careta. Se você quiser agradar o mundo, você tem que virar as costas para Deus. Se você quiser desagradar o mundo, você vai estar junto com Deus, vai virar as costas para o mundo, não vai ser aceito pelo mundo. Então é isso que você precisa entender. Como eu estava dizendo, as igrejas são tribos, cada um com seu costume, cada um com a sua liturgia, cada um com o seu sistema. E existe sim um sistema religioso. Tem umas igrejas aí que prende as pessoas, né?
líderes ali que botam aquele povo para ser, vocês precisam falar comigo, vocês estão agora sobre a minha cobertura, se vai sair, vai viajar, vai fazer tal coisa, tem que falar com ele. Gente, você tem que falar com Deus. A palavra é bem clara, entra dentro do seu quarto. Entra dentro do seu quarto e vai falar com Deus. Poderia ter escrito, vai numa igreja mais próxima. Vai falar com o seu pastor, com o seu líder. Então eu vou tirar essa autoridade que eles têm como homens de Deus, mulheres de Deus? Não. Eles têm o chamado deles, eles vão prestar conta. Né? É um talento que Deus deu para ele. Mas o que é para eles fazerem? Para eles direcionar as ovelhas, para ensinar o caminho. Mas não é para pegar, colocar uma corrente nos pés da ovelha, um cabresco na cabeça da ovelha, não, é para ser livre, ensinar a palavra. Muitas igrejas nem incentivam a ler a palavra, porque você começar a ler a palavra, você vê que não tem nada a ver com o sistema religioso, tá? O sistema religioso é terrível. A religiosidade, ela oprime. A religiosidade, ela mata. Jesus combatia a religiosidade. Os religiosos atacavam Jesus. Hoje em dia que nós vemos aí, se fosse na época de hoje, muitos não aceitariam Jesus como o Filho de Deus. Porque Jesus é contra o sistema. Tá? Jesus salvava, libertava no dia de sábado, quando muitos diziam que não podia. E ele dizia lá nas parábolas, você tem que ler a palavra de Deus. Né? Não, você salvou ele, libertou ele, curou ele. E aí Jesus tinha que vir com as palavras. Se um boi, uma vaca cai num buraco, você não vai salvar ele? No sábado? Vai! E eu não vou salvar uma pessoa, um humano, se eu vim por causa deles? Entende? Então, o sistema religioso te coloca dentro de um quadrado com cabeça, que você precisa ser liberto. Então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não pode ser em vão. Ele morreu naquela cruz, ele sofreu uma dor terrível, terrível. Eu já comentei com vocês aí que meu pai sempre colocava a gente na sexta-feira para assistir os filmes, passava na Record, lindo. Eu chorava com os milagres, eu achava lindo. Eu via o sacrifício de Jesus como algo romântico. Estilo assim, Romeu e Julieta, que morreram um pelo outro, por amor. Então eu via nesse sentido, achava lindo. E um dia, fazia parte de uma igreja lá, e nós vamos colocar o filme do Mel Gibson, que é o filme mais real que tem da crucificação de Cristo Jesus. Se você não assistiu, assista, para você ter uma noção do que é. Aquilo lá traz para você a realidade. Quando eu vi o sacrifício de Jesus detalhado naquele filme, eu fiquei assim, em pânico, né? Eu chorei muito. Eu tinha partes que eu fechava os olhos, que eu não imaginava que foi tudo aquilo. Gente, pra hoje, nós fazer o que? Ficar brigando com o outro. Porque não pode guardar sábado, não sei o que você vai... Não, porque você tem que usar véu, senão... Não. Ah, não, porque essa igreja parede preta não é de Deus, porque lá é a porta larga, lá pode tudo. Gente, misericórdia. Jesus é buscar uma igreja, tá? Às vezes você me pergunta, então eu não vou a nenhuma igreja. Irmão, eu vou ser sincero com você, não tem nenhuma igreja na face da terra perfeita, não existe. Tanto que Deus deixou na palavra. Dentro de cada igreja tem o joio e o trigo. Sempre vai existir em todas as igrejas, tá? Tem líderes bons, tem líderes ruins, tem pastores bons, tem pastores ruins. Tem pessoas, membros bons e membros ruins, estão todos juntos. Joio e trigo. E quando você olha, todos têm a mesma aparência, tá? De trigo. Mas existe o joio. E Deus deixou bem claro, está na palavra dele, que naquele dia Jesus vai fazer aí a colheita. Ele vai separar o joio do trigo. E quem separa é o próprio Jesus. Então fique tranquilo. Então você vai na igreja, você vai encontrar algumas coisas que você vai ver e fala, não era para ter isso aqui. Nós temos a ideia que dentro da igreja só pessoas santas. E não, por isso que tem as decepções. Por isso que está na palavra de Deus, para a gente não olhar para o homem. Se você olhar para o homem, você para. Quantas pessoas olharam para o homem e saíram da igreja? Quantas pessoas olharam para o homem e hoje não quer saber de Cristo? Porque olhou para o homem. E o homem é falho. O homem é perverso. Nós somos terríveis. Homens que dão lugar para Satanás trabalhar é a pior coisa que tem no mundo. Tá? Nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Hoje eu estou aqui na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, ensinando a palavra. Se eu der uma brecha, se eu sair do caminho, se eu der lugar para Satanás, vem um escândalo. Porque não diz aquela palavra, ao que está em pé, cuide para que não caia? Nós somos terríveis, gente. Terríveis. Hoje eu estou falando uma palavra boa e amanhã estou brigando com alguém, estou falando algo que não podia ter falado, eu tenho que estar pedindo perdão a Deus, tenho que estar olhando o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, reconhecendo meus erros, reconhecendo meus pecados, porque somos terríveis. Sem a graça de Deus nas nossas vidas, nós somos terríveis. Então é isso, essa mensagem para você. Não fica aí presa com religiosidade. Busque a Deus. Minha água fervendo, gente. Busque a Deus, tá? Procure fazer aquilo que agrada ao Pai. Você não vai agradar todo mundo.
Não procure agradar o homem, você não vai agradar. Não fica preso a sistema religioso. Se você está num lugar aí que a pessoa te oprime, que você não vive, que você não pode fazer o que você quer fazer na presença de Deus, saiba que você é livre em Cristo Jesus. Deixa o Espírito Santo te guiar. Ele vai falar para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Outro dia eu estava aí, não no início, né? O pessoal não fala mais não, porque eu falo mesmo, gente. Eu sou aquela pessoa que um dia eu falei, Deus, tem certeza? Só que mesmo que eu faça sua obra, porque teve um período que eu não tinha limite, eu sou aquela pessoa que eu vejo coisa errada, eu falo, tá? Eu sabe, não passo a mão na cabeça de ninguém, não deixo ninguém me enrolar mais, já fui muito enganada, muito enrolada. Então, vou fazer um cafezinho aqui, tá, gente? Vou colocar aqui. Então, eu lembro que o Espírito Santo de Deus começou a falar, quero te usar, eu falei, Deus, então me muda esse meu jeito de ser, né? E Deus falou comigo que Ele queria usar exatamente isso. Foi Ele que me fez assim. Só que eu aprendi aí, entre trancos e barrancos, passando alguns processos, aprender a ter o equilíbrio, né? Então é isso que Deus quer. Mas eu não estou aqui para agradar homens, para agradar religiosos. Não venho levantar a placa de igreja aqui, tá? Eu falo para você da palavra de Deus, eu quero que você aprenda a palavra, você precisa ler a palavra. Como alguém diz que é servo de Deus, que ama a Cristo, que serve a Deus e nunca lê a palavra. Você acredita que existem pessoas que era desse jeito? Gente, tem um ano que eu li toda a palavra e eu estou continuando a lendo, tá? Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Teve um dia, até ia contar isso pra vocês, porque eu tenho estado aqui trazendo mensagem, né? E eu lembro que Deus estava vindo do meu trabalho e Deus me deu uma revelação, uma visão. Eu vi uma fonte como essa daqui, ó, deixa eu colocar pra vocês. Essa fonte aí. E eu vi essa água correndo e eu disse, Deus, o que isso significa? E Deus me disse, a mensagem que está no seu coração, a palavra de Deus é assim, ela transborda, e você tem que, sabe, entregar a palavra, glória a Deus. Então, essa é a mensagem de Deus, nós temos que transbordar. A palavra de Deus diz assim, alguns vão falar, não, porque não é pastora, porque como eu disse aí para vocês, eu tenho um chamado, eu fui chamada desde o ventre da minha mãe. Tem pessoas que são escolhidas, né, filho do pastor vai ser pastor, o membro que dá um bom dízimo, chega o evangelista, o bispo. Tem muito isso no sistema religioso. E tem pessoas que são escolhidas desde o ventre. E essas pessoas escolhidas desde o ventre, geralmente são pessoas incapazes, tá? Geralmente são aquelas que você olha e fala, minha filha, você, né? Você olha assim, você fala, gente, eu olhava para mim e falava, Senhor, eu não sei falar. Sabe, eu não sei pregar, isso não é só para pregar a minha palavra, é só falar quem eu sou. Vai ler a palavra, vai conhecer quem eu sou, vai conhecer o que eu faço. Então, gente, a aguinha aqui já tá esfriando. Deixa eu mostrar eu botando meu cafezinho aqui, ó. Um cafezinho simples. Aqui. Colocando meu cafezinho no domingo de Páscoa. Eu tô me preparando, daqui a pouco eu vou trabalhar, tá, gente? Pra quem não sabe, eu trabalho sexta, sábado e domingo. Deus me deu esse trabalho para na segunda, terça, quarta e quinta eu fazer a obra dele. Tenho com Deus aí algo, né, que Deus colocou no meu coração. Falo muito, como eu disse para vocês, sobre a vida sentimental, sobre a vida espiritual com Deus, sobre aprender, né, gente, a servir a Deus nessa terra. Misericórdia. Tantas pessoas sofrendo por causa de religiosidade. Nós precisamos aprender quem é o nosso Deus. Fazer o sacrifício de Jesus em vão, gente. Por favor, não façam isso, tá? Aprenda a servir ao Senhor. O que Ele espera de você? Que você o adore, que você o busque em espírito e em verdade. É isso que Ele quer. Que você abra o seu coração. Como eu disse, leia a palavra. Igreja por aí, que você vai lá no domingo, né? Na quinta, não sei, e só lê a palavra lá. Então vão te ensinar aquilo que eles acham e você vai ficar com aquilo. Você não conhece a palavra? Hoje ninguém me enrola mais, eu conheço a palavra. Você conhece tudo da palavra? Não. Tanto que eu leio todos os dias. Levanto pela manhã, a primeira coisa que eu faço, eu leio a palavra, eu tenho o meu livro, né? Esse livro aqui, ó, tem sido muito bom. Você que está começando aí, um livro ótimo. Já vi religiosos criticando esse, não, porque é um livro que fala de coisas boas. Jesus é isso, Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Tem o lado difícil, sim, de buscar a Deus, que Ele fala, carrega a sua cruz e me siga, porque não é fácil, gente, porque estamos no sistema do mundo e quem serve a Deus não é aceito pelo mundo. Tem aí a porta larga, onde você faz tudo o que você quer. Isso diz respeito ao mundo, né? A igreja, né? Porque a igreja da parede preta, a igreja da porta larga, não, gente. Porque a porta larga é o mundo. O mundo é uma porta larga, você faz tudo que agrada a carne, faz tudo que você sente bem. A carne se alega de coisas que é contrária à palavra de Deus.
Então, quando você está na carne, vem ali uma liberdade falsa, né? A pessoa que bebe. Não tem as pessoas que trabalham, não, sexta-feira, sexta, sábado, domingo é dia de beber, encher a cara, aí no domingo acorda passando mal, vomitando, aquilo para eles é liberdade. Tem o que usam droga, né? Tem aquela noia da droga, aquilo para eles é uma liberdade. Tem aqueles que se prostituem, sai com um, sai com o outro, tem vários parceiros, é uma liberdade. Mas as pessoas esquecem que um dia vamos ter que prestar conta, né? O nosso corpo, o ideal é que seja o templo do Espírito Santo, que nós se volte a Jesus. Que naquele dia, quando a gente morrer, nós vamos prestar conta, tá bom? É isso, gente. Vou deixar essa mensagem para vocês, vou seguir meu dia aqui no domingo. Vou tomar meu cafezinho, dar uma varrida na casa e logo mais vou trabalhar. E amanhã, segunda-feira, eu tô com um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrita no canal, se inscreva nesse canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo. E como eu disse, quando alguém perguntar, eu sou a irmã Rose, tá? Eu poderia estar no sistema religioso, eu poderia estar ali com cargo. Inclusive, eu fui chamada para ser obreira. Fiquei determinado tempo ali como obreira na casa de Deus, fazendo a obra. Aprendi. E chegou o momento que o Senhor disse, é hora de sair. Fui expulsa, na verdade, né? Pela aquela situação. Pessoas queriam me prender, pessoas queriam me colocar novamente numa situação aí, me jogar naquele cantinho, porque eu trago a mensagem do Pai, a palavra. E muitas palavras vai contra o sistema religioso, tá bom? Porque eu não vou pregar para agradar homens, eu vou pregar para agradar a Deus e vou falar a real palavra de Jesus, que é a Bíblia, que está ali, no manual para nós, né? Para a gente aprender quem é Jesus, quem é Deus, como ele age, o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que pode, o que não pode, tá bom? É isso. Então, vou estar aí com vocês na semana, vou começar a gravar mais vídeos, não me preocupar muito com a aparência, com, tem que estar tudo bonitinho, eu queria muito isso. Graças a Deus comprei um equipamento aqui, eu tô com, acho que o áudio vai estar melhor para vocês, tem um microfone, depois eu vou gravar aqui para vocês, uma coisinha tão simples, gente, uma bênção, sabe? Que Deus me deu uma direção. E vou trazendo a mensagem para vocês aí da Palavra de Cristo, falando sobre a vida sentimental, para você, mulher, que tem passado por esse processo, que sonha com amor, é possível sim, independente da sua idade, tá? Você que está divorciado, que muitos dizem que você não pode mais ser feliz, você pode ser feliz e Deus quer restituir, restaurar a sua vida, tá bom? É isso, eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.